Somos atribulados de toda a maneira, mas não definitivamente esmagados. Perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados por Deus. Somos derrubados, mas levantamo-nos e prosseguimos. Tal como o Senhor Jesus, o nosso corpo enfrenta constantemente a morte, a fim de que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Sim, vivemos em constante perigo de vida por servirmos o Senhor, mas isso dá-nos constantes oportunidades da vida de Jesus Cristo se manifestar nos nossos corpos mortais. É certo que enfrentamos a morte, mas daí resulta que a vida eterna nos é oferecida. Estamos animados do mesmo espírito de fé que o salmista que dizia: acreditei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus nos conduzirá também à vida junto de Jesus e nos fará comparecer convosco na sua presença. Assim, tudo aquilo por que passamos contribui para o vosso bem, e quantos forem ganhos pela graça de Cristo, tantos mais serão aqueles que lhe darão graças pela sua bondade, e tanto mais será Deus glorificado. Por isso, nunca desanimamos, e ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça, interiormente, contudo, renova-se com novas forças dia após dia. Estas tribulações por que passamos, afinal relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância de glória de Deus, agora e aqui e para toda a eternidade. Assim, não nos prendemos com as coisas do tempo em que vivemos, mas procuramos fixar-nos naquelas que ainda não vemos, porque as coisas desta vida passarão um dia, mas as realidades de Deus permanecem eternamente. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto do gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Boa tarde. Boa É um tarde, privilégio professor. termos connosco o nosso amado irmão, Obrigado, com o igualmente. propósito de partilhar connosco a sua experiência com Jesus e também a forma como conheceu este Jesus e está vivendo hoje também nesta comunidade, a Assembleia de Deus de Viseu. Qual é o seu nome? O meu nome é Herculano da Fonseca, E a sua nacionalidade, a sua origem? português, E a sua ocupação? sou natural do concelho de Tarouca, oriundo de uma família de agricultores, atualmente estou aposentado. Conhecendo Jesus como conhece, conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia, como veio a ter a si esta palavra, conheceu também a pessoa de Jesus. Sim, Como é que conheceu esta pessoa? Como é que esta pessoa se tornou real na sua vida? é a pessoa de Jesus. De Jesus. Eu, desde criança, que eu achava que conhecia Jesus e até, ao meu jeito, falava com Jesus, até sonhava com Jesus. Mas, a certa altura, apercebi-me de que eu não conhecia bem Jesus. Até que um dia, realmente, uma pessoa que era crente desta congregação, desta igreja, e que eu conhecia há muito tempo, me fez o convite de vir assistir a uma reunião, a um culto. Eu, cheio de desconfiança, vim, perguntei mesmo se não gostasse de estar, se podia sair, é todo o tempo, e respondeu-me que a porta estava aberta e só estaria cá se me agradasse estar, mas que confiava que eu iria gostar de vir, e vim. E nesse mesmo dia eu realmente senti que é isto que eu procuro há muito tempo. E não saí da congregação sem aceitar o convite e receber Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E a partir desse dia, tudo mudou na minha vida. Este dia em que conheceu Jesus e que abriu o seu coração para Ele, tornou-se, creio eu, um dos dias mais felizes da sua vida. Posso afirmar com convicção que sim. Se não foi o dia mais feliz naquele dia, mas foi um dos dias mais felizes, porque realmente tenho que me lembrar do casamento, do nascimento dos filhos, mas situações diferentes, mas que eu posso comparar equivalendo. Tornar equivalente. É realmente um dia muito, muito importante. Hoje em dia, que realmente conheço melhor Deus, Jesus, a sua palavra, conheço a igreja, é realmente um dia muito, muito importante na minha vida. Na sua vida, que também, de alguma coisa, no sentido espiritual, no sentido de vivência com Deus, marcou a sua vida e fez mudança. Completamente. Amado irmão Fonseca, tudo isso leva a um contacto depois com um grupo de pessoas, não é? Uma comunidade chamada Assembleia de Deus de Viseu, a quem o irmão, depois de aceitar Jesus, se tornou membro, família dessa comunidade. E como é que conheceu esta comunidade? Foi o convite, como já disse, de alguém que o trouxe, mas como é que conheceu esta comunidade? Foi através desse convite? Foi realmente através desse convite e da frequência, portanto, aos cultos, às reuniões, na nossa, porque agora é a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Viseu, e sinto-me muito feliz por pertencer a esta família que eu, ou seja, nós todos, e muito bem, consideramos que é o povo de Deus, a família de Deus. Quando esteve na Assembleia, quando veio à Assembleia de Deus e continuando também nesta comunidade, acha que pode dizer às pessoas que é bom visitarem esta comunidade e conhecerem esta comunidade para que através dela conheçam também a pessoa de Jesus? Sem dúvida. É que, sem qualquer dúvida. Aliás, fiz esse convite à minha própria família direta, não pressionando nunca de modo algum, mas e porque fiz o convite e porque eles foram vendo a diferença que se operou em mim, hoje, com alegria eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, a minha mulher e os meus filhos, noras e netas,
Todos frequentam esta igreja, a casa de Deus, e é uma coisa que realmente me deixa muito feliz. Não somos ainda todos batizados, ou não são ainda todos batizados, mas tenho fé que ainda isso pode acontecer. E realmente foi uma bênção muito grande que se realizou na minha vida. É bom ouvir essa experiência que o irmão tem e também da família, porque, como dizia Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não há dúvida nenhuma Amém. que nós que conhecemos Jesus, a maior alegria nossa é que nós e a nossa família sirvamos a Deus e também estejamos no meio da comunidade, porque somos uma família, como comunidade que somos. É isso mesmo. Jesus Cristo é a razão de tudo na nossa vida. Ele Sem dúvida. morreu, ressuscitou e está vivo e vive em nós. Sem dúvida. Não há outro caminho a não ser Para através si, dele. quem é esta pessoa? Para si, como conhecendo este Jesus, quem é Jesus para si e a importância que ele tem na sua vida, no seu dia-a-dia? Jesus é Deus. É o Filho de Deus, é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, porque Deus é um Deus uno e Deus trino. E Deus, por ter muito amor por todos nós, particularmente aqueles que andavam e que andam ainda dispersos e perdidos, sem um rumo, a certa altura decidiu enviar o seu único filho ao mundo. E ele veio para realmente sofrer em nosso lugar, verter o seu sangue preciosíssimo na cruz do Calvário em nosso favor, para que através do seu sangue nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e pudéssemos também ter acesso ao Pai. E realmente Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. E acho também que é o único caminho que nos leva ao céu. Significa que a sua experiência é viver sem Jesus é impossível. Impossível. Viver sem Jesus é viver na perdição. Viver na perdição. Mesmo nos dias atuais em que estamos a viver, em que há tanta luta, há tanta discórdia, há uma sociedade a desmoronar-se em várias vertentes, irmão Fonseca reconhece que a pessoa de Jesus é importante para si nestes dias, para o ajudar a enfrentar todas estas situações e a ganhar a batalha. Completamente. Se não fosse Jesus, realmente nós teríamos muito mais dificuldade em nos adaptarmos, em vivermos, em enfrentarmos as dificuldades que no dia a dia se nos apresentam. Mas com Jesus realmente tudo é diferente, e diferente para melhor. Esta comunidade, ao reunir-se, fala de Jesus, mas tem um livro que é o livro base da sua fé e da sua caminhada. É a Bíblia. Que é a Bíblia. E a minha pergunta é: qual é a importância deste livro para si? O que é que este livro, sendo um livro que é o livro de Deus, como já disse o irmão Fonseca, que é um livro inspirado, o que é que ele representa para si? Qual é a importância deste livro, Bíblia, e do seu conteúdo para si e para a sua vida? A Bíblia é como que talvez eu possa comparar como que uma bússola. Ela contém a palavra de Deus e como algumas pessoas, até amigos, já me inquiriram desta seguinte maneira: isso foi escrito por homens. E eu digo, é verdade, ela realmente foi escrita por homens e mulheres, mas homens e mulheres inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E realmente a leitura da Bíblia não só nos leva a conhecer a história do princípio do princípio da fundação do mundo, a conhecer a história também de Israel, do povo escolhido de Deus, e leva-nos também a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, e alimenta-nos e guia-nos com mais certeza no nosso dia-a-dia, nesta caminhada que nós temos pela frente. É essa a minha maneira de ver e de falar sobre a Bíblia. Sendo um livro que é o livro que nós consideramos de Deus, a carta que Deus entregou a cada homem, esse livro faz parte integrante do dia-a-dia da sua vida. Sim, lendo-a sem dúvida nenhuma. Porque quando não tenho a Bíblia só por um objeto de decoração.
eu alimento-me com a leitura também dessa palavra, que é a palavra de Deus. O alimento espiritual. Claro que venho aqui à casa do Senhor e juntamente com o povo de Deus, com os irmãos na fé, receber o alimento mais, não sei se eu poderei usar esta expressão, mais condensado, mas alimento-me também em casa com a leitura da Bíblia. Da palavra do Senhor. Sim, daquilo claro. que vem, quando vem estar com o povo, juntos, adorando a Deus, louvando a Deus e meditando na palavra, mas põe no dia a dia, no seu contacto, na sua leitura da Bíblia. Então, dá um conselho a quem está a ouvir-nos, que conheçam a Bíblia, leiam a Bíblia. Sim, e meditem nela. Aconselho realmente a que leiam, mas não ler por ler. Ler e meditar. E aqueles que acreditem na existência de Deus, eu recomendo que, ao lerem e meditarem, peçam a Deus que envie o Espírito Santo para iluminar as suas mentes, para que possam realmente entender o que é a palavra de Deus significa para nós. O que é que ela contém? Porque a Bíblia é um livro demasiado importante para se ler de uma maneira rotineira como um outro livro qualquer. Tem que se ler e meditar naquilo que se está a ler. E pedir ao Espírito Santo que E pedir ao ilumine Espírito a Santo que nos leitura ilumine. para ficarmos Porque iluminados. eu tenho dado conta que já li muitas passagens da Bíblia repetidas vezes e não vou dizer que é todas as vezes que eu leio que vem uma inspiração diferente, não. Mas, uma vez por outra, eu ao reler certas passagens bíblicas e meditar nessa leitura, eu sinto, isto afinal significa isto, que eu até aqui não tinha dado conta. Portanto, é preciso ler, reler e meditar. E pedir a inspiração de Deus para que realmente a gente possa compreender. Porque há textos que às vezes lemos uma vez e depois lemos outra e Só depois repetindo. na segunda leitura ou terceira nós entendemos repetindo. aquilo que não entendemos na primeira leitura, que é uma só revelação de repetindo. Deus, da palavra. Ou então aqui, na casa de Deus, juntamente com o povo de Deus e com os seus servos, os pastores e todo o ministério, aí também podemos realmente receber uma melhor clarividência do que é que significa realmente a palavra de Deus. Irmão Fonseca, qual é a sua perspectiva de vida? O que é que, irmão, perspectiva para a sua vida? A minha perspectiva tem sido esta e peço a Deus e confio que há de continuar a ser até ao fim. É de permanecer fiel a Deus, à sua lei, à sua justiça, observar e cumprir os seus mandamentos. Eu sei, aliás, eu acho que todos nós sabemos, não somos perfeitos e provavelmente irei cometer alguns erros, mas eu sei que se der conta desses erros, espero que sejam pequenos erros, que tenho uns joelhinhos que posso dobrar perante Deus e pedir perdão e tentar não repetir, Deus perdoa, e um dia espero alcançar a glória de Deus, quando a minha alma partir deste mundo. É o que diz a palavra do Senhor, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Exatamente. Porque Deus é o Deus de misericórdia. Era isso que eu creio. Amém. Gostaria também, já no final da nossa entrevista, se o irmão poderia partilhar connosco uma experiência na sua vida em que o irmão viu a mão deste Jesus a intervir num momento difícil, num momento em que o irmão viu, olha, isto é Deus, é a pessoa de Jesus a intervir para me dar vitória neste momento difícil da minha vida. Eu, se fosse a contar, Um breve testemunho. acho se o que há irmão- realmente muitas situações que eu poderia referir. Deus tem operado realmente muitas maravilhas na minha vida, por exemplo, como já referi, sem pressão. A minha mulher veio aos pés do Senhor. Os meus filhos vieram as primeiras vezes para, entre aspas, me espiar, porque pensavam que eu andaria em caminhos menos bons, porque, como nós sabemos, há por aí muitas seitas que enganam o povo com promessas vãs. E eles acabaram por ver que, afinal o pai anda bem. E hoje eles também obedecem ao Senhor, cumprem também os seus mandamentos e seguem a Jesus. E é isso realmente que eu posso referir. Mas também posso, por exemplo, contar este caso extraordinário. A certa altura, como eu disse, eu sou natural do Concelho de Tarouca
e num belo dia, aqui em Viseu estava muito sol, e eu ia para Tarouca, e para lá de Castro Daire, um grande nevão, e eu ia no carro com a minha mulher, com a Sila, e devo ter, por alguns instantes, de ter-me desconcentrado da estrada. De repente, apercebo-me que há um grande acidente na estrada, várias viaturas, bombeiros. Eu só pronunciei Jesus, Jesus. Travei o carro, eu ia em direção a Tarouca, Lamego, que é a mesma estrada. Não sei o que é que aconteceu, mas sei que quando parei o carro, estava virado para Viseu, ou seja, na outra faixa de rodagem, com as rodas da esquerda na estrada, as rodas da direita em cima de uns arbustos, o carro a balancear, travado, desligado, e eu e a minha mulher tivemos que sair pela porta do lado esquerdo, e chegámos cá fora, vou fazer o mesmo gesto. Estavam pessoas assim, com as mãos na cabeça. Ei, você já foi a outro mundo e veio. Quando chegar a casa beba uma garrafa de champanhe. E eu disse, obrigado, eu sei porque é que isto aconteceu, que está tudo bem. E lá embaixo na ravina estava um carro virado de rodas para o ar. Nós, depois de tudo isto, os bombeiros limparam a estrada, ajudaram-me a virar o carro outra vez na posição em direção à minha terra, e seguimos, e eu acho que isso que é um milagre. É um milagre. Deus. Porque senão eu ia bater naqueles carros, estavam lá, eram provavelmente 5, 6, 7 carros de várias pessoas, e isso não aconteceu. Mas há mais situações, mas para não demorar muito tempo, há muitas situações. Pois é, na vivência que temos no e tempo... continuo a acreditar em milagres. E ainda aguardo um grande milagre. Vamos na minha continuar família. a confiar nessa intervenção de Deus, nesse milagre. Não é? Acredito e espero. Irmão Fonseca, concluindo a nossa entrevista, gostaria de deixar algumas palavras finais a quem nos está a ouvir, de conselho, de desafio. Eu acho que as palavras que eu posso deixar para as pessoas que nos ouvirem ou verem, não sei como é que isto vai ser transmitido, é a seguinte: eu acreditava em Jesus, sempre acreditei que há Deus, acreditava na sua existência, e eu procurava conhecê-lo bem, mas nunca o conhecia. Quando vim aqui à casa de Deus a primeira vez, eu cheguei a casa, na altura eu tinha o restaurante, estavam os empregados a servir os jantares, e a minha mulher não sabia para onde é que eu tinha vindo, e ela estava espantada à minha espera, e quando eu cheguei, ela inquiriu-me assim com um ar: onde foste? E eu respondi-lhe: olha, fui à igreja de Lourdes, e de hoje em diante eu vou ser uma pessoa diferente. E acho que me tornei de uma pessoa diferente. Por isso eu digo às pessoas: venham visitar as nossas igrejas evangélicas, cristãs, e sintam a diferença, como aconteceu comigo. Irmão Fonseca, agradecemos a sua disponibilidade de estar connosco, partilhar connosco a sua experiência, que Deus possa continuar a abençoá-lo. Amém. E muito obrigado pela partilha que teve connosco nesta tarde. Deus abençoe. Também. Deus abençoe também. Obrigado. Continuemos aplicando as normas da Direção-Geral de Saúde. Protejam-se.